Agora nós vamos analisar algumas identidades trigonométricas que eu coloquei aqui como principais, porque nós temos outras. Então, essa imagem vai nos auxiliar nessa análise. E observem o seguinte, eu tenho aqui na primeira, cosseno quadrado mais seno quadrado de um ângulo é igual a 1, qualquer alfa. Qualquer que seja o alfa pertencente aos reais. Então, eu tenho aqui um triângulo de lados x, y e h, onde x e y são os catetos, h é a hipotenusa, e eu tenho um ângulo alfa aqui dentro, sabendo que esse ângulo aqui é um ângulo reto, e aqui eu tenho um outro ângulo qualquer. Então, nesse problema, nós vamos perceber que essa identidade ela é válida e, mais do que isso, nós vamos deduzir essa identidade. Então, observem o seguinte, utilizando das expressões de seno e cosseno que nós vimos lá em cima, que eu quero voltar nelas antes, observem que se eu multiplicar os dois lados pela hipotenusa, então eu tenho h seno de θ igual ao cateto oposto. Aqui é a mesma situação, eu tenho h cosseno de θ, cateto adjacente. Como o cateto oposto seria o meu y nessa imagem, o cateto adjacente o meu x, observem que y é o meu cateto oposto, x é o meu adjacente. Então eu tenho as projeções de x e de y. A partir disso eu posso escrever o seguinte, x é igual a h cosseno de alfa e y é igual a h seno de alfa. A utilidade disso é que nós podemos utilizar aqui o teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado a soma do quadrado dos catetos. Então, a partir disso eu tenho o seguinte, h ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a h cosseno de alfa ao quadrado mais h seno de alfa ao quadrado. Então, observem que a h quadrado é comum tanto ao seno quanto ao cosseno. A partir disso, então, eu tenho aqui h quadrado vezes cosseno quadrado de alfa mais seno quadrado de alfa. Podemos dividir os dois lados por h ao quadrado. E a partir disso, então, eu tenho aqui que cosseno quadrado de alfa mais o seno quadrado de alfa é igual a 1. Então, nós visualizamos a relevância dessa identidade. Pensem que eu não conheço algum dos lados, ou até os dois lados. Embora com ângulo eu também poderia identificar isso. Mas, de alguma forma, nós chegamos numa expressão onde eu tenho o cosseno quadrado mais o seno quadrado multiplicado pela hipotenusa. Então, eu não preciso do valor da hipotenusa, porque essa identidade é igual a 1. E isso já simplifica o meu problema. Isso vai acontecer uma quantidade relevante de vezes. Então, tenham atenção nessa identidade. Agora, a 2 e a 3, elas são interessantes olhando aqui nesse círculo. Na verdade, nesse semicírculo. Eu estou falando aqui que o cosseno de menos alfa é igual ao cosseno de alfa. Então, observem, embora está cortado, se eu tenho alfa aqui, o menos alfa é simétrico aqui embaixo, o menos alfa. Os dois estão projetados no eixo x no mesmo ponto. Então, o cosseno de menos alfa é igual ao cosseno de alfa. E cuidado, que o cosseno de menos alfa não está deste lado. Tá? Deste lado eu tenho menos o cosseno de alfa, que são coisas diferentes. Inclusive, cosseno de menos alfa não é igual a menos o cosseno de alfa. São coisas diferentes. Menos o cosseno de alfa é quando eu tomo aqui o cosseno de alfa e tomo o seu negativo, que vai ser o oposto. Então, cuidado com esse detalhe. Nós vamos ver depois
que o cosseno de π menos alfa, aí sim seria igual a menos o cosseno de alfa, né? Porque π está aqui, menos esse alfa, ele vem parar aqui. Como eles são simétricos opostos, então eu tenho o mesmo valor absoluto, mas este daqui seria negativo. E aí sim eu tenho menos cosseno de alfa. Então, ok, nós temos então a identidade 2. Percebam que ela é bastante visual. Então nós estamos tomando essa identidade a partir de uma análise visual, né? Até geométrica, podemos colocar assim. Então, agora o seno de menos alfa, ele é igual a menos o seno de alfa. Então, da mesma forma, eu tenho aqui o seno de alfa, tomando este alfa aqui, ignorem que seja 30, tá? Só o ângulo. Então, tomando o alfa, a alfa está aqui, a projeção de alfa para o seno está aqui. Então, o seno de alfa é esse daqui, ele é positivo. De modo contrário, o seno de menos alfa, que estaria aqui na parte de baixo, ele necessariamente vai ser negativo. Então, o seno de menos alfa, que está aqui embaixo, ele é igual a menos o seno de alfa, porque o negativo do seno de alfa, que está aqui em cima, ele vai ser simétrico. Então, ele vai retornar, ou melhor, ele vai para a parte negativa do eixo y. Então, por esse motivo, eu tenho aqui que o seno de menos alfa é menos o seno de alfa. Então, perceba que a simetria do seno ocorre no eixo vertical e do cosseno no eixo horizontal. De um modo geral, nós vamos utilizar essa relação. Se nós pensarmos aqui também, aqui nós visualizamos essas duas identidades, né? Eu tenho aqui o cosseno de alfa, que vai bater aqui, e aqui eu tenho o cosseno de menos alfa. Então, aqui é π sobre 3, aqui seria menos π sobre 3. Percebam que 6π sobre 3 é 2π. Então, 2π menos π sobre 3 vai dar esse 5π sobre 3. Ou seja, eu tenho π sobre 3 positivo, π sobre 3 negativo. Então, o cosseno de menos alfa é igual ao cosseno de alfa. Da mesma forma, o seno de alfa que está aqui é positivo. O seno de menos alfa que está aqui é negativo. Então, o seno de menos alfa é igual ao menos seno de alfa. Porque o seno de alfa está aqui, ele negativo vem para a parte inferior e aí ele fica igual ao seno de menos alfa. Então, assim nós visualizamos essas identidades 2 e 3. Nessas identidades 4 e 5, que percebam que são 4 no total, 2 para 4, 2 para 5, eu tenho aqui o cosseno de uma soma de ângulos e de uma subtração, assim como o seno. Então, para fazer essa interpretação, eu preciso utilizar uma construção onde eu tenho aqui alguns triângulos. Então, percebam que eu tenho o ângulo alfa aqui no triângulo roxo, o ângulo beta no triângulo laranja, e ainda eu tenho aqui um triângulo que é dado pela soma de alfa e beta. Então, eu tenho aqui alfa mais beta. Assim, eu consigo utilizar essa estrutura para calcular o cosseno de alfa mais beta. Então, o que nós vamos fazer? Eu sei que se essa medida laranja, que é a hipotenusa do triângulo ADE, for unitária, esse triângulo vai ter o seu cosseno, ou melhor, vai ter a sua projeção horizontal igual ao cosseno de alfa mais beta. Então, percebam aqui que, considerando esse H, que é a hipotenusa, igual a 1, então a projeção horizontal deste lado, que forma o triângulo ADE, né, aqui eu tenho o triângulo ADE, então ele vai ser dado pela soma dos ângulos, pelo cosseno dos ângulos alfa mais beta. Então eu tenho aqui que a projeção horizontal
que seria o meu x desse triângulo, que é necessariamente a medida AE, seria igual ao cosseno de alfa mais beta, que é exatamente o que nós queremos descobrir, que está aqui a resposta. Então, a partir disso, nós vamos analisar esses lados para entender como ele chegou nesse resultado. Percebam aqui que o lado AE, a medida, na verdade, AE, ela é igual a AB menos AE. Ou melhor, AB menos EB. Então, eu posso escrever o seguinte. AE é igual a B menos EB. É claro aqui que a subtração desses dois lados dá exatamente o AE, onde AE nós já sabemos que é cosseno de alfa mais beta. Então, a partir disso, nós vamos calcular o que representa AB e o que representa EB. Se vocês observarem, AB é a projeção da medida AC. Então, AB é igual a AC cosseno de alfa. Então, aqui eu tenho o primeiro entendimento sobre o AB. Só que AC é a projeção da hipotenusa ali, H igual a 1. Então, seria H cosseno de beta. Eu estou projetando aqui, ó, AC é a projeção de H. Como H está com uma inclinação beta, então eu tenho H cosseno de beta. Isso é igual a AC. Como H é 1, então AC é igual a cosseno de beta. E a partir disso, vou colocar aqui em azul, que AC é igual a H cosseno de beta. Como H é igual a 1, então eu já tenho o meu lado AB. AB é igual a cosseno de alfa, cosseno de beta vezes cosseno de alfa, né? Mas a ordem aqui não importa. Então eu vou colocar cosseno de alfa vezes cosseno de beta. Ok. Agora eu preciso descobrir quem é EB. Então, olhando ali para EB, vou acrescentar mais um ponto aqui, que é o ponto F. Então, agora nós vamos conseguir determinar o que é EB. Percebam que eu tenho um pequeno pedaço aqui, que é o trecho FC. Esse trecho FC está submetido ao mesmo ângulo alfa, né? Porque aqui está muito pequeno, eu não consigo escrever, mas aqui eu tenho um ângulo alfa que é o mesmo ângulo daqui, é a mesma reta, então tem a mesma inclinação. A projeção de FC dá exatamente esse trecho EB. Então essa projeção é dada por FC cosseno de alfa. Então EB é igual a FC cosseno de alfa. Agora, o FC, ele é igual a FC, ele é igual a DF seno de alfa. Aqui eu tenho um ângulo, e esse ângulo é o ângulo alfa que está ali. Esse aqui é o ângulo alfa. Então, visto que aqui eu tenho um ângulo também de 90 graus, tá? Isso é relevante dizer. Então, aqui eu tenho um ângulo alfa. Percebam que, a partir disso, eu consigo definir que DF seno de alfa é igual a esse lado FC. Então, DF é a hipotenusa aqui,
Então, DF seno de alfa é o lado FC. E a partir disso, eu tenho agora aqui cosseno, seno e um lado DF. Então, ainda preciso, de alguma forma, achar um valor resultante para esse lado para que ele seja igual à distância EB. Substituindo agora, nós vamos ter o seguinte: EB é igual a DF seno de alfa cosseno de alfa. E isso aqui ainda é um problema. Nós precisamos modificar, achar alguma relação para esse DF. Olhando ali no triângulo, eu tenho que o cosseno é igual a DC sobre DF. Então, DF é igual a DC sobre o cosseno de alfa. Só que o DC, ele é o cosseno de beta. Observem que o cosseno de beta é o cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa é 1, então DC é igual ao cosseno de beta. Então, esse DC vai ser igual ao seno de beta. Assim, nós temos o seguinte: EB é igual a seno de beta sobre cosseno de alfa vezes cosseno de alfa e vezes seno de alfa. Então, cosseno com cosseno simplifica e eu tenho seno de alfa vezes seno de beta. Então, juntando tudo, nós temos o seguinte: o AE é o cosseno de alfa mais beta. E o AB é cosseno de alfa, cosseno de beta. Menos o EB é seno de alfa, seno de beta. Então, assim nós temos a identidade 4. Cosseno de alfa mais beta é cosseno de alfa, cosseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Esse mesmo raciocínio vai ser utilizado, na verdade, exatamente o mesmo é utilizado aqui para o seno de alfa mais beta. Afinal de contas, eu tenho aqui a soma dos ângulos. Agora, de modo semelhante, nós podemos fazer o cosseno de alfa menos beta e o seno de alfa menos beta. Mas isso eu deixo para aqueles que quiserem tentar fazer, e eu creio que esse exemplo aqui é suficiente para entender a ideia, né? De um modo geral, nós não vamos fazer isso cada vez que eu tiver uma soma aqui. Quando eu quiser o cosseno de alfa mais beta, imagina eu ter que fazer isso toda vez. Não é tão demorado, mas também não é tão rápido. Então, de certa forma, a gente precisa decorar isso. O arco duplo utiliza exatamente a mesma ideia. Então, pensem o seguinte: o cosseno de 2α é exatamente igual ao cosseno de alfa mais alfa. Alfa mais alfa é 2α. Então, eu tenho aqui em cima cosseno de alfa vezes cosseno de alfa é cosseno quadrado de alfa. Seno de alfa vezes seno de alfa é seno quadrado de alfa. Então, cosseno quadrado menos seno quadrado, que está aqui. De modo semelhante,
Seno de alfa mais alfa é seno de 2α. Então, eu vou ter aqui seno de alfa, cosseno de alfa, seno de alfa, cosseno de alfa. Então, isso vai ser a mesma estrutura. Então, vai ser 2 vezes seno de alfa, cosseno de alfa, que é exatamente o que está aqui. Então, percebam que a identidade 6, as duas, provém da soma referente aos cossenos e aos senos. Aí um detalhe interessante é o seguinte: o seno de 2α não é igual a 2 vezes o seno de alfa. E vocês podem fazer esse teste que vocês vão perceber isso, né? O seno de 2α, se eu tomar alfa como 30, vai ser igual ao seno de 60. E 2 vezes o seno de alfa, se o alfa for 30 também, vai ser 2 vezes o seno de 30. O seno de 30 é meio, então 2 vezes meio é 1. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, então não são iguais. O arco metade, nós podemos utilizar a mesma ideia que está envolvida aqui no cosseno de 2α. Observem o seguinte: alfa é a metade de 2α. Então, se eu reorganizar isso daqui, eu consigo encontrar essa identidade. Então, eu tenho o seguinte: o cosseno de 2α, vou colocar dessa forma, é igual ao cosseno quadrado de alfa menos seno quadrado de alfa. Mas, se eu utilizar o cosseno de alfa, então eu tenho que isso é igual ao cosseno de alfa sobre 2 menos o seno quadrado de alfa sobre 2. Seno quadrado é igual a 1 menos cosseno quadrado. Então, eu teria aqui o seguinte: eu tenho cosseno quadrado de alfa sobre 2 menos 1 menos cosseno. Então, menos 1 menos mais cosseno quadrado de alfa sobre 2. Então, o cosseno de alfa sobre 2 mais cosseno de alfa sobre 2 vai dar 2 cosseno de alfa sobre 2. Menos 1 é igual ao cosseno de alfa. Passando esse 1 para o outro lado, eu vou ter 1 mais cosseno de alfa, que é igual a 2 vezes o cosseno quadrado de alfa sobre 2. Então, dividindo o lado esquerdo por 2, eu tenho exatamente a primeira identidade 7. Mesma ideia eu posso usar para o seno, só que agora eu não vou substituir o seno, eu vou substituir no cosseno, e aí vai ser 1 menos cosseno, ou melhor, 1 menos seno quadrado de alfa sobre 2. Então, usando esse argumento, nós encontramos aqui essa ideia que está relacionada ao arco metade. Agora, nós vamos ver algumas identidades que estão relacionadas com diferença de ângulos. Lembrando que π é 180. E para não ficar voltando nessa imagem geral aqui de cima, nós vamos analisar essas pequenas que aparecem aqui ao longo dessa segunda parte. Então, eu tenho a identidade 8 aqui e a 9 aqui. Na 8 eu tenho π menos θ. Na 9 eu tenho também π menos θ, só que a 8 é o cosseno e a 9 é o seno. Então, observem que o cosseno vai ser na horizontal. Então, eu tenho aqui o ângulo θ e eu tenho aqui o ângulo π menos θ. Π é 180, menos θ é simétrico a θ. Então, π menos θ vai ser simétrico a θ. π mais θ seria simétrico a π menos θ. Então, do mesmo modo que θ é simétrico a menos θ, quando nós pensamos em cossenos. A partir dessa informação, nós conseguimos perceber que o cosseno de θ
ele não é igual ao cosseno de π menos θ. E o cosseno de π menos θ é igual a menos o cosseno de θ. Isso de uma forma visual. Mas nós podemos utilizar a identidade aqui 4, ou melhor, a 4, no caso a 4,2, que é o cosseno de alfa menos beta. Afinal, alfa é um ângulo, beta é outro ângulo. Então, cosseno de alfa, cosseno de beta, mais seno de alfa, seno de beta. E fazendo isso, nós vamos ter o seguinte: cosseno de π, cosseno de θ, mais seno de π, seno de θ. O seno de π é zero. Então, isso vai... Deixa eu reescrever. Tá em cima da imagem. Então, o que acontece aqui? Como isso é zero, o termo todo é anulado. Cosseno de π é menos 1. Então, eu tenho como resposta o que nós já avaliamos ali. Cosseno de menos θ. Ou melhor, menos cosseno de θ. Para o seno, a ideia é a mesma, só que agora é seno cosseno menos seno cosseno. Então, seno de A, cosseno de B, seno de B, cosseno de A. Então, eu tenho aqui seno de π vezes o cosseno de θ, a menos seno de θ vezes o cosseno de π. E aí, da mesma forma, né, o seno aqui de π é zero. Então, o cosseno de π é menos 1. Vou colocar assim. Seno de π é menos 1. E a partir disso, então, menos vai ficar mais. E eu tenho que o seno de π menos θ é igual ao seno de θ. Avaliando isso aqui na imagem, observem o seguinte: aqui eu tenho θ e aqui eu tenho π menos θ. θ é positivo e o π menos θ, como é simétrico de θ, ele vai estar na mesma posição positiva. Então, por isso, o seno de π menos θ é igual ao seno de θ. Avaliando agora as identidades 10 e 11, eu tenho π mais θ. Então, o que acontece aqui? Agora eu tenho a soma dos ângulos. Nós vimos ali em cima que cosseno de π mais θ é cosseno vezes cosseno menos seno vezes seno. Ou melhor, mais seno vezes seno. Agora, como eu tenho a soma, eu vou ter cosseno de π, cosseno de θ, menos seno de π, seno de θ. Então, avaliando isso aqui novamente, o seno de π continua sendo zero e o cosseno de π é menos 1. Então, o cosseno de π mais θ vai ser igual a menos o cosseno de θ. Observem que em módulo eu teria o mesmo resultado. E em valor, considerando o sinal, também é o mesmo, que é exatamente o que eu tinha comentado aqui. Né? O π mais θ é simétrico do π menos θ, eles estão do mesmo lado. Então, os dois são iguais a menos o cosseno de θ. Pensando agora em seno de π mais θ, então eu tenho seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A. Então, seno de π cosseno de θ mais seno de θ cosseno de π. Seno de θ, ou melhor, seno de π é zero. E aqui o cosseno de π é menos 1. Então, eu tenho menos o seno de θ.
Agora, avaliando isso aqui na imagem, o seno de θ está aqui, ele é positivo. Π menos θ está aqui, é o simétrico do θ, então ele também é positivo. Π mais θ é simétrico de π menos θ, só que oposto em sinal. Então agora eu tenho aqui um valor negativo. E dessa forma, π mais θ é simétrico do seno de menos θ. E o seno de menos θ é igual a menos o seno de θ. Então, esses dois aqui são simétricos e com um valor negativo. De modo semelhante, nós vamos fazer agora com os π sobre 2. Lembrando que π sobre 2 é 90 e π é 180. Então agora nós temos aqui o seguinte: π sobre 2 e θ. Então, fazendo o cálculo do mesmo jeito que nós fizemos antes, eu tenho aqui o cosseno de π sobre 2 vezes o cosseno de θ, mais o seno de π sobre 2 vezes o seno de θ. O cosseno de π sobre 2 é zero, porque o cosseno de π sobre 2 está exatamente em cima da origem, então a sua projeção é nula. O seno de π sobre 2 é 1, então eu tenho aqui que o cosseno de π2 menos θ é igual ao seno de θ. E essa ideia, ela se relaciona com estas... Agora é uma ausência de simetria, né, que eu vou ter aqui. Então, quando eu subtraio θ de π sobre 2, eu tenho este ângulo aqui. Observe que, em relação à leitura anti-horária, eu não tenho nenhuma simetria aparente. Mas, quando eu olho aqui, se eu fizer a leitura de π sobre 2 no sentido horário, eu vou ver que esse pequeno ângulo é exatamente igual a este pequeno ângulo. Então, quando eu tomo aqui o cosseno, né, desse ângulo, ou melhor, quando eu tomo o seno desse ângulo, ele vai ter a mesma medida que tirando o cosseno em relação a este daqui. Então, ou melhor, tirando o seno em relação o cosseno em relação a este aqui, né? O cosseno aqui em relação ao π2 menos θ, mas na vertical. Então, tomando esse pequeno ângulo e calculando aqui. Então, eu tenho as medidas iguais. E aí, por isso, então, o cosseno de π2 menos θ é igual ao seno de θ. De modo semelhante vai acontecer aqui. E aí nós podemos também escrever a seno de A cosseno de B menos seno de B cosseno de A. Então, o A aqui é π sobre 2, B é θ, e agora seno de θ cosseno de π sobre 2. O cosseno de π sobre 2, ele é zero, né, da mesma forma que era ali em cima, e o seno de π sobre 2 é 1. Então, aqui eu tenho a relação agora, que é igual ao cosseno de θ. Ok. Visto isso, nós passamos pela maior quantidade de relações, e aqui eu sugeri 2 exercícios para fazer a simplificação dessas relações. Então, nós vamos resolver aqui o A e o B. No primeiro, eu tenho aqui cosseno quadrado menos seno quadrado, você pode automaticamente substituir por cosseno de 2x. Só que, se embaixo não tiver uma relação com o argumento 2x, isso não vai resolver nada. Então, dessa forma, é necessário utilizar uma outra argumentação para isso.
E aqui eu tenho o a quadrado menos b quadrado, né? Pensando em fatoração, a quadrado menos b quadrado, que é igual a mais b vezes a menos b. Então é isso que eu vou fazer na parte de cima. Então eu tenho aqui o cosseno de x mais o seno de x vezes o cosseno de x menos o seno de x. Embaixo eu posso separar aqui o cosseno, né? Então deixar o cosseno de x evidenciado e sobra então cosseno menos seno. Com isso eu consigo simplificar esse termo. Fazendo isso, sobra cosseno de x mais seno de x dividido por cosseno de x, que vai ser igual a 1 mais tangente de x. Só sendo mais específico, né? O denominador eu separei, então vai ficar cosseno sobre cosseno, que é 1, mais seno de x dividido por cosseno de x. Então eu posso escrever agora em função da tangente, né? 1 mais a tangente de x, é uma possibilidade. Para o b, nossos argumentos vão ser um pouquinho diferentes. Então no b eu vou utilizar, na verdade, as relações que nós tratamos agora, as identidades que nós vimos agora. Quando eu penso no cosseno de π, π2 menos x, eu tenho aqui o seno de x. Quando eu penso no seno de π2 menos x, eu tenho agora o cosseno de x. Cosseno de π mais x é menos cosseno de x. Então, com isso, eu já resolvi os de cima. Seno de π menos x é seno de x. Cosseno de x menos 2π é como dar uma volta completa e voltar para o mesmo lugar. Então eu tenho cosseno de x. Observem que se você fica na dúvida, você pode fazer a conta, né? Cosseno de x vezes cosseno de 2π mais seno de x vezes seno de 2π. Seno de 2π é 0. Então eu vou ficar com cosseno de x vezes cosseno de 2π. Cosseno de 2π é 1, então cosseno de x. E agora cosseno de π2 mais x vai ser menos o seno de x. Então, com isso, eu simplifico aqui e aqui, aqui e aqui, e sobra menos com menos, que vai ficar positivo, e eu tenho cosseno de x sobre seno de x, que eu posso escrever que é a cotangente. Então, ok. De forma bastante rápida nós fizemos isso. Agora, o que nós vamos fazer é analisar rapidamente a lei dos senos e a lei dos cossenos. Então, para isso eu vou utilizar um triângulo qualquer com a menor regularidade possível nesse triângulo. E aqui nós temos os ângulos, né? Os ângulos e os lados. Então tem aqui um ângulo alfa, um lado A, um ângulo beta, um lado B, e um ângulo θ e um lado C. A partir disso, a lei dos cossenos, ela nos diz o seguinte, ou melhor, a lei dos senos, ela nos diz o seguinte, que em todo triângulo a medida dos lados são proporcionais ao seno dos ângulos opostos. Então, eu vou escrever isso aqui.
a medida dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Matematicamente, isso ia dizer o seguinte: seno de alfa sobre A é igual a seno de θ sobre C. Ou A sobre seno de alfa é igual a C sobre seno de θ, que também é igual a B sobre seno de beta. Então, nesse formato, eu tenho o seguinte: A sobre seno de alfa é igual a B sobre seno de beta. Observem aqui que A, o lado oposto ao ângulo é alfa. B está oposto a beta e C está oposto a θ. Então, isso aqui também é igual a C sobre o seno de θ. E para nós, essa identidade aqui ela é muito relevante. Nós vamos usar com muita frequência essa lei dos senos. Existe uma outra lei, vou até aproveitar e copiar esse triângulo. Então, levar isso aqui também. Então, existe aqui uma outra lei que é diferente, mas que vai analisar os lados. Na verdade, eu posso escrever ela em 3 formatos, né? Ela, na verdade, é uma extensão do Teorema de Pitágoras. Eu vou até estender ela um pouquinho. Nós podemos escrever o seguinte: A quadrado é igual à soma do quadrado dos lados menos 2 vezes esses lados vezes o cosseno do ângulo que está envolvido no lado A, o ângulo oposto ao lado A, que é o alfa. Então, se eu tenho 2 lados e um ângulo, eu consigo descobrir o lado que falta. Então, sendo desconhecido o lado A, mas sendo conhecido o ângulo alfa, eu consigo utilizar os lados B e C junto com este ângulo para descobrir o valor de A. Pense no seguinte: se esse ângulo alfa forma 90 graus, o cosseno de 90 é zero. Então, eu estou novamente no Teorema de Pitágoras. E a partir disso eu posso fazer as mesmas relações agora para os outros lados. Percebam que eu só vou modificar os lados envolvidos. Então, agora eu estou procurando o lado B, então meu cosseno aqui é o de beta. E aí, da mesma forma, eu vou fazer isso para o lado C, com o cosseno de θ. Então, se eu tenho o lado A, que eu quero descobrir, as variáveis vão ser B e C. Inclusive, aqui está errado, né? B e C, vezes o cosseno de alfa. Se eu quero descobrir o lado B, as variáveis vão ser AC, cosseno de beta. E se eu quero descobrir o lado C, as variáveis vão ser AB, cosseno de θ. Ok. Então, nós podemos aplicar essa ideia nos triângulos que seguem aqui nesses exemplos. No primeiro aqui ele pede para calcular x e y, sabendo que o seno de 75 é raiz de 2 mais raiz de 3 dividido por 2. Então, eu posso utilizar essa relação da lei dos senos para fazer isso.
de uma forma um pouquinho mais fácil. Então percebam aqui que x está voltado para o centro de 45. E 6 está voltado para o centro de 60. Né? E a ideia é essa mesma, tá? Não é utilizar x e y simultaneamente, senão eu não consigo descobrir nada. Então, 145 é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Dessa forma, então, eu posso passar a raiz de 3 sobre 2, ou melhor, raiz de 2 sobre 2, multiplicando ali o 6, e simplificar já esses dois aqui. Esses dois pode simplificar. Então eu tenho aqui que x é igual a 6 raiz de 2 dividido por raiz de 3. Posso também multiplicar aqui em cima e embaixo por raiz de 3. E assim eu vou ter o seguinte: 6 raiz de 6 dividido por 3. Então 6 dividido por 3 é 2, que vai dar 2 raiz de 6. Então esse aqui é o meu lado x. De modo semelhante, nós podemos fazer para o lado y. E aí eu tenho o seguinte agora: y está voltado para o seno de 75. E agora eu posso usar qualquer um dos dois lados, né? Eu já conheço os dois, mas vamos continuar usando o 6. O 6 está sobre o seno de 60. A partir disso eu tenho o seguinte: y vai ser igual a 6 vezes o seno de 75 dividido aqui por raiz de 3 sobre 2. O seno de 75 vai ser aqui a raiz de 2 mais raiz de 3. E dividido por 2. Esse dividido por 2 eu posso simplificar. E além disso eu posso também multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. A partir disso eu tenho aqui que y vai ser igual a 6 dividido por 3, porque raiz de 3 vezes raiz de 3. E aqui em cima eu tenho raiz quadrada com raiz quadrada. Então eu posso multiplicar essa raiz de 3 pelos fatores que estão dentro dessa raiz quadrada, mesmo que eu tenha outra raiz quadrada dentro dela. Então assim eu vou ter o seguinte: 2 raiz de 3 mais 3, porque raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. E agora então eu tenho aqui 6 dividido por 3 é 2. Então eu tenho raiz de 2 raiz de 3 mais 3. Então esse é o resultado do lado y. A mesma ideia vai ser aplicada aqui nesse exercício 2. Então ele pede para calcular a distância entre A e B. Eu tenho um lado e eu tenho os 3 ângulos. Afinal, se eu sei 2 ângulos, eu sei o terceiro, porque a soma precisa dar 180. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? O ângulo B, que eu vou colocar assim, ele vai ser igual a 180 menos
102 menos 44. Então eu tenho aqui 146 e isso vai dar 34. Então esse é o ângulo B. Aí a partir disso eu consigo calcular A. Precisava do ângulo B porque o único lado que eu conheço o valor é o lado que está oposto a ele, né, que é 50. Então era importante descobrir esse ângulo. A partir disso, eu tenho aqui que 50 está sobre, ou melhor, está dividido por seno de 34. E isso vai ser igual ao lado que eu quero descobrir, que é o lado AB, dividido pelo seno de 44. E aí esses valores já foram dados. Então tem aqui que AB é igual a 50 vezes o seno de 34, que é 0,559. Inclusive agora que eu estou vendo, não precisava nem ter calculado o outro ângulo, porque já está aqui que é seno de 34, né? Então, supostamente esse ângulo que falta é exatamente o 34. Dividido pelo seno de 44, que é 0, ou melhor, não aqui em cima, né? É aqui embaixo. 0,559. E aqui vezes o seno de 44. 0,695. Então, fazendo essa conta, esse AB vai ser igual a 62,16 em metros. Então, ok. Vamos parar por aqui. Eu creio que esse exercício aqui ele vai ser um pouquinho maior. Então, depois eu faço um vídeo separado para ele.